criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área. E nesse vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de número 2 do vestibular da Unicentro, prova de 2025. Aquela questão que falava a respeito dos componentes do cigarro eletrônico, como por exemplo o propileno glicol ou então o glicerol, uma questão que envolvia a química orgânica e a parte de forças intermoleculares. Questão muito interessante. Tão interessante quanto você pegar e já dá um joinha nesse vídeo e dá essa força pro prof aqui. E te digo mais, tão interessante quanto você se inscrever no nosso canal e receber diariamente dicas como essas, que com certeza vão te ajudar a passar no vestibular. Perde tempo não, criatura, já se inscreve, ok? Agora, sem maiores enrolações, bora pro vídeo! Os dispositivos eletrônicos para fumar ou cigarros eletrônicos costumam conter ingredientes como o propileno glicol, o PG, e o glicerol, constituintes da base líquida, ilustrados a seguir, misturados com sabores concentrados e opcionalmente uma porcentagem variável de nicotina. Então aqui ele me dá a estrutura do propileno glicol e aqui me dá a estrutura do glicerol. Perceba que ambos são álcoois, né? São poliálcoois, porque tem mais de uma hidroxila conectada a carbono saturado, tá? Bom, vamos lá. 4 substâncias tóxicas também podem ser encontradas nesses dispositivos, como nitrosaminas, aldeídos, metais, compostos fenólicos, entre outros. E agora ele vai fazer algumas perguntinhas a respeito desses caras aqui. Vamos ver quais são elas? Sobre os constituintes da base líquida propileno glicol e glicerol, considere as afirmativas a seguir. Vamos ver a primeira? Ambos PG, que é o polipropileno glicol, né, e o glicerol, podem ser adicionados à água pura para modificar suas propriedades coligativas, como ponto de fusão e ponto de ebulição. Bom, isso daqui está verdadeiro. Por quê? Eu vou contar uma coisa para você, tá? Embora ambos sejam álcoois, o fato desses caras aqui serem poliálcoois, isto é, terem mais de uma hidroxila, faz com que o ponto de ebulição deles seja mais alto do que da água. Ou, em outras palavras, são solutos não voláteis quando comparados com a água. Em outras palavras, o que vai acontecer? Você lembra que a presença de um soluto não volátil sempre provocava efeitos coligativos? Primeiro deles, quando você colocava um soluto não volátil na água, você provocava o aumento do ponto de ebulição, o abaixamento da temperatura de congelamento, o aumento da pressão osmótica e a redução na pressão de vapor. Esses efeitos a gente chama na química de propriedades ou efeitos coligativos. Moral da história, esses caras aqui com certeza vão exercer esse efeito, justamente por serem solutos menos voláteis do que a água. Então o primeiro item está verdadeiro. Vamos ao próximo? Item 2. As forças intermoleculares que atuam para manter unidos em uma mistura homogênea, PG e o glicerol, são ligações de hidrogênio. Bom, eu vou contar uma coisa para você, tá? É um item perigoso, mas assim, a maior parte dos alunos não vê problema nele, tá? É um item que está considerado verdadeiro, ok? Está considerado verdadeiro. Por quê? Primeira coisa, lembra que para eu poder fazer ligação de hidrogênio, eu tenho que ser polar e ter OH ou NH, no caso de compostos orgânicos, não é? Tá, então me diz uma coisa, esse cara aqui, por ter OHs, ele faz ligação de hidrogênio. Esse daqui, por ser polar e ter OHs, também consegue fazer ligação de hidrogênio, não é? E é claro, essas moléculas aqui vão interagir entre si através dessas ligações de hidrogênio, tá? De uma molécula com a outra. Agora, tem um detalhe importante que eu preciso comentar nessa questão, tá? Quando eu falo que as forças intermoleculares que mantêm essas moléculas unidas são essas, tá? Entenda que não são apenas essas. Isso porque essa outra parte da cadeia, que é a parte hidrocarbônica, é uma parte que a gente poderia dizer que é apolar. Então essa parte hidrocarbônica, ela realiza aqui aquilo que a gente chama na química orgânica de força de London, ou força de dispersão de London, ou dipolo instantâneo, dipolo induzido. Essa parte interage com essa outra parte de cá através de dipolo induzido. Então, existem as ligações de hidrogênio? Claro que sim. São as mais importantes? Claro que sim. Porém, não se esqueça que o dipolo instantâneo e o dipolo induzido também consegue atuar, tá? Mas esse item aqui é considerado verdadeiro, ok? Vamos ao próximo? Item 3. Considerando as estruturas do PG e glicerol, espera-se que o glicerol apresente menor ponto de ebulição. Então, o glicerol menor ponto de ebulição devido às forças de dipolo instantâneo e dipolo induzido. Para um pouquinho, vamos entender uma coisa, né? Em primeiro lugar, quando você compara as cadeias carbônicas, a parte hidrocarbônica é igual, é formada por 3 carbonos. Concorda comigo? O que muda de um para o outro é a presença dos OHs. No caso do PG, a gente só tem 2
2 OHs. Então ele só consegue fazer 2 regiões com ligações de hidrogênio. Tudo bem? 2 regiões onde ele faz ligação de hidrogênio. Agora, o glicerol não. O glicerol ele tem 3 OHs. Portanto, esse cara que está aqui, ele consegue realizar 3 ligações de hidrogênio. Moral da história, se esse cara consegue fazer 3 e esse daqui consegue fazer 2, é claro que essa molécula vai ter um ponto de ebulição mais elevado. Então, a molécula de glicerol tem um maior ponto de ebulição. E é por isso que esse item aqui está falso. Ele falou que o glicerol apresentaria menor ponto de ebulição. Claro que não, ele apresenta maior porque realiza mais ligações de hidrogênio, ok? Vamos então ao próximo item? Item 4. Ambos PG e glicerol apresentam exemplos de estruturas orgânicas que contêm grupo funcional éter. Éter? Claro que não. Nós temos aqui 3 hidroxilas ou 2 hidroxilas e essas hidroxilas estão conectadas a carbonos saturados. Nós não temos a função éter, nós temos a função álcool. Rui, mas quando que a gente tem um éter? O éter é o coque. Não esquece do coqueter, né? Éter é assim, ó, COC. Quando você tiver COC, isto é, oxigênio heteroátomo entre 2 carbonos, a gente tem a função que nós chamamos de éter. Portanto, está falso esse item. Vamos ver como é que ficou então o gabarito final dessa questão? E o gabarito dessa questão ficou como alternativa A. Somente 1 e 2 são corretas. Lembre-se que a 3 e a 4 tinham aqueles probleminhas. Aquela que falava do menor ponto de ebulição e essa última que falava a respeito do éter. Bacana, não é? Questão muito bonitinha. Parabéns, Unicentro, mais uma vez. Questão muito legal. Agora não se esqueça, se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou ter um prazer de responder para você. E mais, tá? Se inscreve, criatura. Se inscreve porque diariamente no nosso canal, conteúdos excelentes como esse aparecem aqui para você, ok? Espero você na próxima questão.